É importante que assessores de uma empresa, executivos, consultores entendam que o protagonismo deve ser dos sócios. Vanusa, eu acho que isso é até, no meu ponto de vista, mandatório. Eu acho que esses assessores precisam fazer um esforço constante para poder manter isso vivo. E será que eles estão preparados para colocar ou manter os sócios nessa posição de protagonistas? Não. Eu acho que essa questão é uma das mais importantes e, infelizmente, não estão. E por que não? O que está faltando? Eu acho que a história é um pouco da formação natural desses assessores, né? Se a gente emprestar um conceito ali da psicanálise, o conceito de sujeito suposto saber, eu acho que está muito impregnado na formação desses executivos e isso prejudica uma fala simples, objetiva e direta. Esse assunto eu gosto, nós vamos ter que conversar bastante sobre isso, hein? Vamos. E agora não dá para deixar de perguntar. Você acha que os assessores estão preparados para customizarem as ações deles? Na teoria, quase sempre. Na prática, não estão. E tem saída para manter os sócios na posição de protagonistas? Olha, eu acho que ganhar o respeito, no sentido de reconhecimento, ele leva tempo. Eu acho que tem saída sim, né? É você praticar a famosa tríade, que eu sempre lembro disso. Uma linguagem simples, direta, objetiva, cuidar do ego e ter uma empatia para ajudar de maneira natural aquele sócio a progredir. Estamos começando mais um Tem Saída com Cristiano de Oliveira e hoje nós vamos falar sobre a importância de manter o protagonismo dos sócios aí pelos conselheiros, os assessores executivos que trabalham com esses sócios. E sempre mantê-los nesta posição. Oi, Cris. Oi, Vanusa. Vamos lá. Quando a gente fala em protagonismo, será que vem misturado vaidade ao protagonismo? Ou seja, o executivo, o conselheiro, ele acaba perdendo a noção de que, na verdade, a posição dele é mais de coadjuvante? Eu acho que sim. Eu acho que você está correta nisso aí, sabe? Eu acho que tem uma coisa do ego, da vaidade, de colocar a posição de coadjuvante do sócio, né? Você me fez lembrar uma vez, numa das reuniões, que a coisa estava pegando fogo lá entre sócios. Aí um sócio falou assim, quem é o dono aqui? Uau! Quem é o dono aqui? Eu acho que é muito saudável qualquer tipo de assessor. Quando a gente fala de assessor, vem na cabeça, né? Pode ser o conselheiro, pode ser o consultor, o advisor, seja lá quem for. É muito interessante e é muito importante que esse tal de assessor, naquele nosso velho ambiente de empresas familiares, sim, com presença de dono, ele não esqueça que é importante que o dono seja o protagonista, que o dono assuma esse papel, ou melhor, que ele não tenha tempo para assumir o papel de coadjuvante, como você falou, porque ele não é. Como diz aquele dono, quem é o dono aqui? Né? Quem é o sócio aqui? Quem dá a diretriz? Sabe por que eu acho que isso se confunde, apimenta um pouco mais, talvez, né? Vou pensar alto aqui com você. O que apimenta talvez um pouco mais esse natural desejo ou natural encaminhamento do dono para a posição de coadjuvante. Eu acho que tem uma coisa da própria formação do executivo. Eu lembro que a gente já falou isso aqui uma vez nas nossas conversas, eu estou sempre lembrando delas. A cada vez que a gente senta para poder bater um papo, a gente vai lembrando do enredo, falou, né? De todo o enredo que a gente vai falando. E tem uma coisa da formação que, no fundo, assim, quem presta esse serviço de assessoria, ele tem uma trajetória vinda do mundo de executivo, no mundo de gestão. Ganha experiência, viu como é o dia a dia, né?
se tornou um líder, sabe quais são os dramas de como é que faz para acertar um processo, como é que faz para colocar uma ferramenta, um sistema novo, como é que une as pessoas em torno de uma estratégia. Alguém que viveu esse período. Mas eu quase sempre, para não dizer sempre, com uma escola nessa trajetória dessa formação profissional de um executivo. Ou eu não tenho sorte, mas eu dificilmente, eu não estou me lembrando agora que quando foi que eu vi um sócio, né? Alguém que é empreendedor, que é um sócio, prestar esse serviço como assessor. É muito mais natural que o meio da gestão produza a figura desse assessor. Então a escola dele é esta. E por ser uma escola vinda do mundo executivo, ela é uma escola carregada, como você acabou de dizer, de uma pitada a mais de vaidade, né? Onde um ego um pouco mais forte é até, em alguns casos, mecanismo de sobrevivência para a formação desse executivo. Então, lutar contra isso, 20, 30, 40 anos de formação, para que você possa amanhã depois ser um assessor e dar um conselho, dar um pitaco, não é uma coisa muito simples. Onde eu quero chegar, o que isso provoca, o que isso causa no final do dia? Quem sabe um ego um pouco acima de até em alguns momentos esquecer que quem é o dono é o dono. Né? A ponto dele precisar bater na mesa. A ponto de escuta, não é uma posição coadjuvante, é uma posição somente de dono. Né? E o que acho que contribui é que quais são as características que eu percebo assim que são comuns nos donos, nesse sócio, no médio empreendedor, até no grande empreendedor da empresa brasileira, familiar, com gestores e familiares na gestão, né? São pessoas simples, vêm de uma origem simples, objetiva, gosta de uma fala franca, gosta de que as coisas sejam muito claras e quase sempre quando eles tomam uma decisão de trazer um executivo para a mesa ou de trazer um assessor, um conselheiro também para se juntar a essa mesa para pedir uma ajuda, eles são muito simples em pedir ajuda. Eu não sei como faz isso. Você que é profissional, que estudou, que viu que viu como acontece nas outras empresas, vem para cá, conta o que eu faço. Então tem uma posição que eu acho que é inerente a esse sócio, que é uma posição de humildade para pedir ajuda, para contratar uma competência que ele não tem dentro de casa, que talvez não tenha na família, nem no sócio, né, nos outros sócios de uma sociedade. Então, parte de um princípio de que esse sócio já coloca esse assessor numa posição mais alta, uma posição de superioridade, em relação, mesmo que seja em relação a um conhecimento específico. Né? Olha, eu não sei, um exemplo, uma vez um sócio disse assim, eu estou com muita dificuldade de enxergar um reposicionamento da estratégia do meu negócio. Preciso pedir ajuda para alguém. Então, essa humildade, essa franqueza é mais natural no sócio. Aí chega esse alguém já mandatado de uma competência para ser investida naquele negócio e dar o pitaco, dar a saída, dar a ideia, criar a solução. Então, eu acho que o próprio chamado do sócio já propicia né, um lugar onde esse assessor venha com uma dose de vaidade um pouco acima, e isso faz até com que, quem sabe, ele possa colocar o sócio numa condição de coadjuvante amanhã ou depois. E tem um momento em que o sócio diz assim, opa, vai ter que fazer aquilo que o seu exemplo fez, de bater na mesa e dizer, cara, aqui sou eu o dono. Tem momentos que são esses. Sabe quando os sócios normalmente fazem isso? É quando a coisa fica complicada demais, fica sofisticada demais, né? Então eu estou lembrando aqui de um conselho onde eu participo, dá um exemplo para ficar bem claro, né? Num conselho eu participo e você tem um conselheiro lá que ele é independente e
E ele tem essa formação de ter sido coordenador, gerente, diretor, etc., executivo. E aí, então, agora está prestando, vamos dizer assim, devolvendo a experiência que ele acumulou, tentando diluir ou pulverizar essa experiência para ajudar outras pessoas, outros sócios nos seus negócios. Está lá como conselheiro independente. Toda vez que tem um tema na mesa que tem que discutir, e esse conselheiro pega o microfone para falar e traz um apanhado gigante, complexo de informação de mercado, análise de mercado, tendência financeira, econômica, relacionamento do setor ou do segmento que aquela empresa está localizada, comparando com vizinhos, com a concorrência. Tudo isso é muito interessante. Então, se você tem uma pessoa que tem essa inteligência e ela consegue prestar esse serviço, é legal. Isso, nas reuniões de conselho, vai gerando, às vezes, uma certa angústia que eu percebo na reunião, porque o sócio está esperando. É legal, e daí eu faço o quê? Né? Ele quer a solução. O quê? Mas isso cria uma certa tensão e todo mundo quer saber, isto posto, para onde a gente vai? O que eu tenho que fazer? Tal. Se você tivesse iniciasse uma conversa, olha, não dá para fazer isso, eu já vi isso aqui algumas vezes, que quando faz isso aqui, tem um problema. Se a gente tentar essa alternativa, quem sabe a gente vai conseguir um melhor resultado. Quando isso vem mais fácil, de maneira mais simples, direta, objetiva, sem um pouco, vou usar uma expressão aqui, sem um pouco a necessidade de que é como se essa trajetória desse profissional que teve que, durante muito tempo para crescer, mostrar que sabe, mostrar que entende, mostrar que conhece, porque o terreno no mundo corporativo, na formação, ele é um terreno competitivo, não é? Executivos de sucesso brigam pelo seu espaço ao sol. E uma vez estou lembrando de uma outra coisa aqui, estava fazer um parênteses rapidinho, perguntando para um sócio, né, qual que é a metodologia para tomar decisão nessa empresa? Que a metodologia é simples, é o método decibéis. Quem grita mais alto leva. Então, a trajetória dos executivos tem um pouco do método decibéis. Quem fala mais, quem grita mais, quem expõe mais, quem vende mais, quem faz o tal endomarketing e tudo isso, contribui para uma formação. Só que quando você está numa mesa com sócios que querem um direcionamento simples, direto, que querem uma postura, via de regra, que tem uma postura humilde para chamar ajuda, querem uma resposta prática, à altura prática disso, gera um pouco de tensão, gera um pouco de sofrimento, gera um pouco de frustração nos sócios. E eu acho que o executivo, por trazer vamos dizer assim, esse comportamento de anos, não consegue entender que ali naquele ambiente ele poderia se despir disto, mudar um pouco a forma de tratar e aí sim aproveitar toda essa experiência, essa bagagem que ele tem e ter uma espécie de sabe o que falta? Falta para um coach para ser mais didático, para poder traduzir a informação e deixar esse conteúdo muito simples para o sócio. Porque quando o sócio entende a situação, via de regra, o sócio brilha. O sócio, quando entende, nossa, não vai dar. Peraí, então vem a criatividade, vem a solução, o caminho aparece com uma facilidade muito grande. Mas isso também não está ligado com a questão de eu preciso justificar esse tamanho da confiança que colocaram em mim, a expectativa que criaram, né, em relação a mim, e eu tenho que justificar que eu tenho toda essa bagagem. Totalmente, totalmente. É como se o reforço de manter uma posição da erudição, do sofisticado, etc., fosse o que no final das contas fosse o que vai colocar, vai entregar essa justificativa que você está falando. Mas isso é uma bobagem. Isso é uma grande bobagem. Se fosse na contramão de se colocar no mesmo lugar e não fazer com que essa experiência
mais egóica, não colocasse o sócio, quem sabe, numa posição de coadjuvante, como você falou, eu acho que ele teria um retorno de um sócio vibrante, que brilha, que a hora que entende, puxa, deu, não deu, tá ruim, nossa, tem saída. A hora que o sócio entende isso, as coisas funcionam muito rapidamente. Então, eu acho que falta uma dose didática para esse, menos sofisticação, menos erudição. Ele não está mais num ambiente de formação que precisa competir, mostrar, etc. Ele pode se despir um pouco desse conjunto que você falou de vaidades e canalizar para esse direto. Como é que faz para ele mudar esse comportamento? É uma ginástica, é um exercício que exige muito esforço. Né? Então, eu percebo isso claramente. Então, e, pelo que você me fala, assim, tem muito realmente a ver com aquilo que você citou um pouco antes, que é a maneira de se comunicar. É a maneira de comunicar. Tem um conceito. Lembrei tem um conceito que eu acho que é o conceito que mais traduz isso daí. Vem lá da psicanálise, etc., quando a gente faz uma leitura. Então, vamos imaginar o seguinte: você vai me contar uma coisa que te aflige. Né? Eu não sei o que é. E eu nem sei se eu tenho competência para ajudar o que você vai colocar. Mas eu preciso me colocar na posição de alguém que sabe. Porque se eu me colocar na posição de que eu não sei, você vai buscar uma outra ajuda. Uma pessoa que vai te passar a confiança, que sabe. Então, quando um dono vai te chamar um assessor, um consultor, ele cria uma expectativa de que aquela pessoa sabe mais do que ele, pelo menos num assunto específico. Essa pessoa vem para cá, vai fazer uma análise e aí vai me dizer o que eu preciso fazer. Eu trabalho muito, por exemplo, com diagnóstico de governança. Quando uma empresa me chama para fazer um diagnóstico, ela tem uma expectativa de que eu sei ou eu vou saber qual é o melhor caminho para aquela empresa para dar um direcionamento. Existe um conceito na psicanálise que chama isso de SSS, 3 S's. Sujeito, suposto, saber. É o sujeito que supostamente sabe de alguma coisa. Então, quando você vai falar com esse interlocutor, é até interessante você ocupar essa posição, porque essa pessoa depositou confiança de que você supostamente sabe de alguma coisa. Se você fala assim, não, eu não sei, ele nem conversa com você. Agora, se você se coloca um pouquinho nessa posição, fala, ok, vou deixar essa pessoa pensar que eu supostamente sei. E aí você tem o teu momento para você poder conhecer, o momento de você tomar o pé da situação. Nesse momento, esse SSS, essa posição de supostamente saber, ela cai muito bem como uma luva. Agora, no momento em que você tiver conhecimento e você entender, olha, eu sei por onde ajudar, ou eu vou precisar estudar para saber onde. Se desprover desse lugar de sujeito, supoder, é muito importante, porque se você ficar sentado em cima desse conceito, o que vai acontecer é que todo o seu ego, toda a sua vaidade, toda aquela necessidade de dizer que sabe, que conhece, que fez parte durante anos da sua formação, vai aflorar e vai virar um incêndio. Isso tudo que você está me falando está me fazendo pensar em duas coisas aqui. Autoconfiança e vaidade são coisas completamente diferentes, né? E às vezes a vaidade faz você passar uma autoconfiança que não é real e que vai atrapalhar na prática. Tudo bem, lá no começo, como você disse, pode ser bom, porque você vai conquistar aquele cliente e vai achar uma solução para ele, porque você tem competência para isso. Aí vem a autoconfiança. Exatamente. Né? Mas, se você ficar mantendo essa postura de autoconfiança o tempo todo, talvez você vai ter que encher linguiça, assim que se fala? Encher linguiça numa reunião, mostrando 1000 indicadores para valorizar uma solução que às vezes nem sempre é tão boa. Você vai precisar, você precisa, né, mostrar que sabe um monte de coisas,
aquilo não interessa naquele momento, ou quem sabe não agregue tanto para o momento. Então, essa posição ela tem que ser aproveitada, mas com prazo de validade. E não pode ser muito longo. Venceu o prazo de validade. Se você insistir nisso, o que aflorece? A vaidade, aflorece o ego, etc. Uma voz de comando, mas que o dono, o sócio, vai perceber essa fragilidade em algum momento. Então, eu acho que existe uma espécie de um paradoxo, ou necessário uma contradição, ou seja lá o que for. O executivo ele tem que tomar partido de que ele não precisa ou ele não deveria investir muita energia nesse tipo de posição ocupada, a não ser pelo aquele pequeno prazo de validade, para você poder ter chance de ganhar mesmo a confiança do outro e até ficar à vontade para dizer, olha, eu sei o que você está sofrendo, eu vou te ajudar, eu sei metade, a outra metade eu vou ter que buscar, vamos colocar outros recursos, vamos achar, eu vou achar a solução, mas vou precisar da ajuda de outras pessoas para entender, ou eu não sei. Só que a posição de ficar no sujeito que supostamente sabe eternamente, ela é nociva. Sim. Ela vai estragar em algum momento esse relacionamento com o sócio. Falta um pouquinho de autocrítica nesse momento, né? E dizer assim, puxa, eu estou exagerando na dose nisso e estou faltando ou falhando ali em outra posição. Eu acho que eu acho que você está certa. Falta autocrítica, né? Eu acho que é como se fosse um cacuete da pessoa mostrar um comportamento, né? E fala do mercado, e fala que sabe. Não, o mercado é esse, o cenário é esse, etc. Tal. Outro dia eu vi uma pesquisa lá sobre, né, os economistas de plantão que acabam dizendo a economia vai para cá, a economia vai para lá, tal. Aí você tem pesquisas e pesquisas, só dá uma gulgada assim, que o índice de acerto é 1% ou 2%. Mas toda a voz nessa hora é se colocada na condição de que alguém sabe o que vai acontecer. Eu acho que num ambiente de empresa familiar, onde tem um dono, um sócio, que humildemente pede ajuda, é quase que um tiro no pé desse próprio assessor ou conselheiro se ele não desocupar essa cadeira para de fato criar um diálogo simples, direto e objetivo. Sabendo ou não sabendo o que precisa ser feito, dando a real dimensão do como é que eu de fora vou conseguir te ajudar e até onde. Sustentar isso com um pouco de ego, um pouco de vaidade além da conta, como você mencionou, vai dar ruim. E você já chegou a acompanhar uma transformação de um executivo ou um conselheiro, enfim, que saiu dessa posição do eu sei tudo para a posição de peraí, vamos ser mais prático? Ou eu posso te ajudar, mas me dá um tempo que eu tenho que analisar outras coisas, aprender mais sobre o teu negócio ou sobre o mercado? Eu acho que já sim, várias vezes. E eu acho que não estou falando aqui, mas vamos tentar também se colocar no lugar desse executivo que tem essa formação. Não é fácil para ele também mudar esse papel, né? Porque toda vez que um sócio contrata alguma ajuda, ele tem também na cabeça dele, o tema que a gente já discutiu aqui, aquela famosa o custo de agência, a teoria da agência, o quanto que os processos de melhoria de práticas de governança obrigam os sócios a investirem, aumentam um custo. Toda vez que você vai lá comprar um processo, um sistema, um procedimento, porque você quer monitorar o teu executivo ou monitorar o que a tua gestão está entregando, está em cima do planejado, isso custa, isso é dispendioso para o sócio, né? Então, de uma certa maneira, todo dono, todo sócio, ele já tem assim uma espécie de uma situação mais armada, dizendo, puxa, mas tem que ter isso, precisa disso, mas tem que comprar isso. Eu estava numa reunião onde a gente estava falando sobre uma operação do agronegócio, estava discutindo um pouco quais eram os custos que estavam sendo alocados lá para um ciclo, para
para a safra de uma operação no ciclo naquele ano. E aí você tinha uma discussão seguinte, mas tem certeza que tem que trocar lá o trator? Mas está na hora de fazer aquilo? E isso. Vinha uma série de perguntas do sócio angustiado, que, puxa, acabei de colocar, mas tem que ter um outro sistema para controlar isso, já não é suficiente. Quem é que diz isso? Coloca sistema, coloca processo, renova a frota, tem que fazer a manutenção. Mas, você via que ele estava inquieto, né? Inseguro, e estava assim, de uma certa maneira meio que contra gosto, concordando que ele ia lá colocar todos os processos possíveis para tentar tomar o pé do que estava acontecendo, porque você tinha um grupo de gestores e tinha um conselho dizendo, olha, tudo que foi feito até aqui não foi o suficiente, nós precisamos investir mais, precisamos trocar mais, senão a gente não vai conseguir chegar no resultado, né? Então, esse sócio ele já entra naturalmente Vanusa, com uma postura assim, puxa vida, estou gastando, vou gastar mais, quem sabe para poder não chegar no resultado que eu quero no curto espaço de tempo. Então, quando você sabe do que tem que ser feito, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando você sabe do que tem que ser feito, você tem que criar um ambiente de se aproximar cada vez mais, criar uma empatia, criar uma maneira de se comunicar de maneira muito simples com esse dono, se colocar no lugar desse dono, entender que para que ele tome o pé com os processos que você quer implementar, com uma forma diferente que você quer colocar de gestão, de ler a gestão, com outro tipo de análise, você está tentando trazer esse dono para um patamar mais elevado de gestão. Ele está lá meio que comprando custo para que de fato ele tenha uma análise mais acurada da gestão que ele nunca teve enquanto ele estava sozinho operando o dia a dia, né? É muito importante que esse sócio consiga ter uma comunicação simples, transparente, para dar o conforto de trazer esse dono para algo que custa mais, que ele desconhece, que ele ainda não sabe, que ele está apostando que vai melhorar a gestão e uma leitura do negócio para que ele tenha o melhor resultado. Esse movimento não é simples. Há que se convencer o dono, há que tranquilizar esse dono para que ele aceite uma nova postura, para que ele aceite uma nova metodologia e aí para que ele tenha mais resultados, né? Mas aí quando você mostra os benefícios, não fica um pouco mais fácil? Você já não teve, por exemplo, traduzir coisas para os seus aconselhados, para os seus clientes e eles passando a entender que seria benéfico, não ficou mais fácil? Sim, mas você tem um tempo, né? Quando você mostra o benefício, mas quando o benefício chega, é que aí que ele se concretiza. Só mostrar não é tão bom. É um caminho, é um começo, né? Mas é preciso viver o ciclo de colher o fruto daquele. Pô, esse benefício, ele realmente virou um benefício. Ele saiu da teoria de um plano e ele aconteceu. Então, existe um esforço desse grupo de assessores, seja qual for a gestão, um conselheiro, de trazer esse dono que já vem um pouco mais amarrado, com mais custo por nova gestão, trazer essa pessoa para um nível de conforto e que todos estejam jogando no mesmo direcionamento. Se você deixa aflorar muito a sua vaidade, o seu ego, se você deixa aflorar muito, eu é que sei, se você coloca esse dono numa posição de coadjuvante, de que ele sabe menos, você durante muito tempo, aquele intervalo que é saudável, que é apenas no início desse momento, né? O que vai acontecer, a minha experiência de acompanhar, né, que você perguntou, o que vai acontecer é um distanciamento. O que vai acontecer ao invés esse dono que já tem todas as razões para desconfiar um pouco e está pagando por isso está custando, ele vai ao invés de se aproximar, a tendência natural é se afastar mais desse novo direcionamento, né? O que é isso? É uma habilidade que o conselheiro tem que ter
quase que andando na contramão de toda aquela formação executiva de que eu sou, eu sei, eu tenho, né? E adotar uma espécie de um coach, de um auto-coach para comunicar melhor, para poder se colocar no lugar de sócio melhor, para poder, em alguns casos, não sócio, você é que sabe onde está o negócio, eu só quero te apresentar um caminho e a gente vai chegar juntos nesse caminho. Tem a minha dose de incerteza, tem a minha dose de insegurança, mas eu acredito que se você vem para cá, contribui, pensa comigo que a gente vai para lá. Pode parecer tênue essa diferença, pode ser uma coisa muito... uma linha, né, muito fininha, mas faz toda a diferença na construção desse relacionamento. Você acha que essa formação do executivo, que é ótima, né? Normalmente ela é rica, de alguma maneira ela tira dele um pouco da empatia pelo negócio do outro, pelo próprio ser humano e tal, porque acaba inflando a vaidade que ele já tem, né? Nesse mercado já existe. Aí quando você é chamado a resolver um problema, infla um pouco mais aquela vaidade. Acha que as pessoas vão perdendo um pouco essa sutileza, essa delicadeza? Eu acho que sim. Eu acho que tem uma coisa que eu estou sentindo falta, quando eu conto tudo isso para você, que eu sinto falta como é que a gente pode chamar isso? Se tiver que mostrar, se tiver que ensinar, se tiver que assessorar coisas básicas, que isso seja feito. Né? Que isso seja feito, porque uma vez a gente estava num outro projeto, reuniões de sócio, reuniões de conselho, e lá pelas tantas, 2 dos sócios que eram investidores, que não estavam ali no dia a dia, estavam com muita dificuldade de ler um DRE. Ou de ler, estavam com muita dificuldade de ler alguma análise crítica. E eu me lembro muito bem, né, que tinha uma figura de uma espécie de um conselheiro, não tinha um nome de um conselheiro, ele era um assessor, quase virando um conselheiro, tinha um executivo, que reclamavam, o pessoal não sabe, é muito básico o conhecimento, mas então explica. Se é básico, está mais fácil de você resolver a situação. Pega uma hora do seu tempo, dá 2, 3 passos para trás e explica. E eu reuni essas pessoas, falei isso e nós fizemos esse movimento. Né? No momento que você fez isso e que aquele sócio entendeu como é que ele estava fazendo um outro tipo de análise com os dados que estavam sendo mostrados, cara, esse sócio começou a contribuir com soluções preciosas. Nossa, entendi. Não, então esquece essa alternativa. Não vai dar certo. Agora eu enxerguei. Vamos fazer uma outra coisa. Tem essa ideia. 1, 2, 3 e 4. Coisas ideias que não vieram dos assessores, vamos chamar assim, né? Mas quando aquele sócio entendeu uma maneira diferente de olhar para o negócio e ele viu que os dados estavam corretos, a cabeça dele funcionou em 5 minutos, já deu 3, 4 alternativas. A cabeça do dono ela fervilha, ela é pulsante, ela é criativa, ela vai atrás de soluções. Não é à toa que ele criou um negócio. Não né? Ele não é em hipótese alguma o coadjuvante, ele é o protagonista. Então alguém que vem com a suposta inteligência maior para um processo tem que entender que se ele facilitar o entendimento desse dono do que realmente acontece, com a sua metodologia, com a forma diferente de gestão, e esse dono entender, esse dono ele vai ser, não é nem o protagonista, ele vai ser o diferencial no processo. Né? Porque ele vai colocar, assim, é como se, eu tenho uma coisa que fica na minha cabeça o tempo todo, é como se o papel do conselheiro ou do sócio fosse do conselheiro ou do executivo fosse abrilhantar o sócio. Deixa a coisa clara para você ver para o sócio como esse sócio vai contribuir para caminhos alternativos. Mas não, né? Essa vontade de mostrar, etc., dominar, que às vezes fica lá enrolando, fazendo muitas firulas, com um monte de análise, não permite uma linguagem simples e direta com esse sócio. Acho que esse é o ponto principal. Talvez até perguntar, né? Você entende disso? Você entende, sabe como funciona aquilo?
Né? Pode ajudar. Eu acho que pode. Não sabe? Legal, então peraí. Então agora nós vamos fazer vamos marcar para que eu te explique bem certo todos esses pontos, né? E o sócio tem essa humildade de dizer assim, ó, eu não tenho tanto conhecimento quanto esse gestor que veio para cá. Mas se esse gestor mostra que 2 mais 2 não vai ser 4, vai ser 5, o dono brilha com soluções. Não é? É isso que eu percebo. Então, por que é difícil, né? Por que é difícil? Por que às vezes tem que ter um esforço grande para que esse sócio não seja colocado na posição de coadjuvante, né? Por que tem que ser melhor, né? Para que esse assessor não coloque o sócio na posição de coadjuvante? Por que tem que ter um esforço para lembrar que ele é protagonista, que ele é a pessoa que tem a melhor condição de saber, na hora que os dados estão na mesa, para onde vai o negócio? Eu acho que é por causa da formação. Eu acho que é por causa do cacuete de sempre ter feito isso. E a saída que eu quero alertar para quem está ouvindo a gente, assim, é necessário ter esse exame de consciência. É necessário fazer essa autocrítica. Eu que sou conselheiro, eu que sou assessor, eu que sou coach, eu que sou mentor, eu que sou essa pessoa que assessora, a gente tem que ter esse nível de consciência na ponta da língua, né? Aquele que está ali, que criou, etc., as gerações, não duvide, esse cara sabe o que está acontecendo com o negócio dele. Ele projeta em você uma expectativa de que você vai ajudar. Aproveite que ele abriu essa guarda, faça um relacionamento forte com esse dono, né? E depois tire um pouco dos seus próprios ombros essa noção de que você sabe, que é o sujeito que sabe, e aproveite a fortaleza desse sócio. Explique, seja simples, seja direto, sem firula, né? É assim que eu acho que funciona nas empresas familiares, é assim que o sócio gosta de ouvir. Olha, Cris, eu acho que muitos conselheiros, muitos executivos não vão gostar desse episódio. Eu até tenho um pouco de receio de falar sobre isso às vezes, sabe? Mas eu acho que quem chegar até o fim vai realmente parar para pensar. Porque quando alguém lança a chama, ela fica lá, nem que seja no inconsciente, né? Fica. E o que eu queria, sabe, assim, eu acho que isso que a gente está falando aqui é uma espécie de uma dica, um alerta, uma né? espécie de um alerta que eu considero também, com toda a humildade, bastante precioso, né? Uhum. Ele é um alerta, não é um alerta vindo de estudo, de formação, é um alerta vindo da pura observação prática de como as coisas acontecem, né? Então, aquele que chegar até aqui e ficar escutando a gente vai poder receber essa mensagem, assim, deixa eu entender o quanto eu prolongo a minha situação, a minha posição de saber, e o quanto é que eu trago esse dono, porque ele é o protagonista e quem sabe muito mais do que eu. Se essas coisas caminharem, se essa consciência estiver circulando livremente entre esses dois polos aí, os sócios e os assessores, a minha experiência é que os resultados eles nascem daí. Então, essa é a saída. Essa é a saída. Obrigada, Cris. Bem, para quem ficou conosco até aqui, indique para os seus amigos que são executivos, conselheiros, e com a ressalva, assista até o fim, porque é uma dica legal. Obrigada, deixa aí sua opinião para a gente e até no próximo episódio. Tchau, Vanusa. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado.